Olá, bem-vindos! Vamos nos aproximando, como diz o meu sócio Marco de Paula. Bem-vindos! Pessoal, deixa eu conectar meu fone aqui que fica melhor. Todos me ouvindo, me vendo, conexão ok? Por favor, coloquem um joinha. Importante esse feedback para a gente deixar aqui tudo organizado para que vocês aproveitem 100%. Legal, pessoal, obrigada. Bom, bem-vindos. Que bom que estão por aqui. Mais uma live da Valor Investimentos, uma sequência que estamos fazendo, então muito bom tê-los por aqui. Bom, hoje é um dia especial nos Estados Unidos, né? Dia de Ação de Graças. Nós não comemoramos esse feriado por aqui, mas é um feriado que eu considero bem importante no quesito significado, né? Que é a gratidão pelo ano, pelas coisas boas que aconteceram. Tivemos um ano realmente bem difícil, mas temos que agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, né? E coisas muito boas que aconteceram com toda essa maluquice que aconteceu pelo mundo, não é? Então, assim, eu sou a Camila Comim, sou sócia e assessora da Valore, trabalho no mercado de investimento já há mais de 18 anos, isso entrega um pouco a minha idade, mas tá tudo bem. Então, amo o que eu faço, gosto demais de investimentos, gosto de ajudar as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro e assim, estou saindo um pouquinho da zona de conforto, levando conhecimento para as pessoas através de redes sociais, palestras, treinamentos. E aí tem até a ver com essa coisa do perfil que a gente vai falar tanto hoje, que diz, né, que o perfil agressivo é aquele que você se submete a coisas diferentes diariamente, né, em busca de resultados. Eu sou uma dessas pessoas, então vocês já sabem mais ou menos qual é o meu perfil do investidor e perfil pessoal também. Então, assim, muito bem-vindos, agradeço a todos que estão aqui conectados. Hoje o nosso assunto é perfil do investidor, né? É um assunto porta de entrada para quem está iniciando no caminho dos investimentos e também para as pessoas que já investem, porque o perfil do investidor ele deve ser revisitado com frequência, porque nós mudamos o nosso perfil, né? Nós mudamos a forma de pensar sobre investimentos, os objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Nós temos alterações de vida e são bem importantes, né? É importante que a gente refaça esse perfil de investidor. Deixa eu tomar o meu drink aqui. Afinal, já é quinta-feira, então a gente já está liberado, né? Então, assim, eu vou apresentar quais são os principais fatores que determinam o perfil do investidor. Quando você vai lá no banco ou na corretora, um dos primeiros caminhos é preencher o tal perfil do investidor, certo? Quando a gente preenche, no primeiro momento parece que é chato, são um monte de perguntas que você não sabe o que colocar. Então, após essa live, você vai saber os fundamentos do porquê aquelas perguntas. Vai ficar muito mais legal o preenchimento do perfil. Então, conhecer o perfil é muito importante, tanto para quem está começando, quanto para quem já investe há bastante tempo. Quem nunca se sentiu perdido, né, com dinheiro em conta, sem saber para onde ir, se investe em CDB, se investe em tesouro, se investe em fundos, enfim, sem saber para onde ir, tá? Então, a partir do momento que você tem essa dificuldade, e é uma dificuldade comum a uma série de pessoas. Por que é uma dificuldade comum? Porque nós não fomos educados e ensinados a pensar em investimentos. Nas escolas, né, a última coisa que ensinam é a educação financeira. Então, a gente não pode se sentir culpado ou ignorante, né, de não entender tanto desse assunto. Realmente não fomos, não é um tema que veio com frequência na casa das pessoas. Há exceções, é lógico, mas não é algo que se falava tão frequentemente, né? Eu tenho 40 anos, na minha família não se falava em dinheiro numa mesa de jantar ou num almoço ou coisa do tipo. Bom, enfim, não sabermos o nosso perfil de investidor já é algo não tão legal, mas fica ainda pior quando você não tem o autoconhecimento, quando você não se conhece.
quando você não para entender se você tem realmente apetite a risco, se você pode entrar em uma aplicação um pouquinho mais arrojada ou não. Então, assim, um dos passos também mais importantes não é apenas responder o questionário, ver a resposta e pronto. O importante é que você se autoconheça, para que você saiba o quanto de risco você pode aturar. A crise que passamos nesse ano fez com que a gente realmente identificasse quais são as pessoas que tinham um perfil agressivo, que também é o perfil arrojado que a gente fala, e quais as pessoas que só tinham isso no papel e realmente não têm perfil para produtos com maior risco. Então infelizmente, muitas pessoas acabam aprendendo na dor, né, se elas são tolerantes a risco ou não. Por isso é importante o questionário do perfil do investidor, experiência, trocar ideias com o teu assessor, com pessoas que entendem realmente de investimento. Bom, entender quais são os fatores que determinam o perfil do investidor vai fazer você tomar decisões mais assertivas, mais corretas, mais inteligentes. Então, assim, são 7 fatores, eu vou falar brevemente sobre eles, para que você realmente entenda o significado do perfil do investidor, de todas aquelas perguntas que você tem naquele questionário. O primeiro tópico, né, desse questionário é aversão a risco. O que significa? É difícil dar uma definição rápida e única para a palavra risco, mas existem vários fatores de risco hoje e para cada pessoa é de uma forma diferente. Para jovens, o risco é uma coisa, para idosos é diferente, para crianças é diferente, mas enfim, o risco é algo que faz com que a gente saia da zona de conforto. Então, para eu correr um pouquinho de risco, eu tenho um certo resultado, um resultado diferenciado. Então, se eu coloco o pezinho na água gelada, inteiro o pezinho na água gelada, eu estou correndo mais riscos do que se eu for aos pouquinhos e colocando a pontinha do pé primeiro. Bom, porém dá para dizer que as pessoas que são capazes de assumir mais riscos, ou seja, que suportam uma certa volatilidade na carteira, elas são pessoas que podem ser consideradas mais arrojadas, elas podem estar com o perfil realmente como agressivo. Só que, em geral, os brasileiros, isso são dados estatísticos que a gente tem e pela experiência também que a gente está conversando com clientes, o investidor brasileiro, ele estava, aliás, acostumado a uma taxa de juros altíssima. Ou seja, ele tinha um retorno sobre um investimento praticamente livre de risco, que era a taxa Selic, Tesouro Selic, com um rendimento em torno de 1% ao mês, sem fazer esforço algum. Então, o investidor brasileiro, a maior parte do investidor brasileiro, tem um perfil conservador, não gosta de correr riscos, não gosta da montanha-russa, do sobe e desce das suas aplicações, quer uma rentabilidade perene, quer saber o quanto vai ganhar, né? A maior parte dos investidores pensam dessa forma. Não é regra, existem exceções, tem pessoas que já estão aprendendo mais e buscando conhecimento, até o fato das corretoras estarem se despontando, né? A XP fez um movimento brilhante, né, no mercado de investimentos, e faz com que as pessoas aprendam mais sobre esse assunto. E aí você acaba deixando o teu perfil conservador de lado e sendo até um moderado, um agressivo e experimenta coisas diferentes porque você tem um assessor, tem uma página de conteúdos, enfim, te dá mais segurança. Então, assim, quanto menor a capacidade de assumir risco, mais conservador você é. Bom, então, até aqui, tudo ok. Definidos, né, entre conservador e agressivo, é o apetite a risco. Só que tem muito investidor que chega para mim e fala o seguinte: Camila, legal, eu sou conservador, eu não quero ver o meu dinheiro oscilar, só que eu quero ter rendimento, eu não quero ganhar 0,15% ao mês, eu quero ganhar 1% ao mês. Tem como? Então, com a taxa de juros atual, a gente não consegue ter uma rentabilidade mais de 1% ao mês em ativos livres de risco.
O que esse investidor precisa pensar? Ele precisa então pensar em abrir mão de liquidez. A partir do momento que ele abrir mão de liquidez, ele até pode ter rentabilidades na casa de 10, de 9, de 11% ao ano, ou atreladas ao IPCA, IPCA mais 5, só que ele tem que abrir mão da liquidez e tem que estender o seu prazo. Mas é possível. E tudo vai depender dos objetivos de cada um e das fases de vida de cada um. Ok? Então vamos lá. O primeiro foi o mais longo. Agora vamos lá para o fator 2, o fator que determina seu perfil de investidor. O fator 2 são os objetivos financeiros. Está relacionado agora ao que eu acabei de falar. Qual é o seu objetivo financeiro? Você tem o objetivo de 1 ano de prazo? Você tem o objetivo de 2 anos? Ou você tem o objetivo de 10, 50 anos? Né? Depende de cada um, depende do momento de vida de cada um. Então, lá no questionário Perfil do Investidor, uma das perguntas é relacionada a prazo. Quanto tempo você pode deixar o seu investimento guardado? E assim, toda assessoria que eu faço, toda vez que eu converso com um cliente, bato um papo, porque a dúvida da maioria é, tá, eu recebo, sei lá, tenho um salário de 1.000, de 10, de 50 mil por mês, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu sempre falo para esse cliente dividir o seu dinheiro em fases, né? Eu tenho um dinheiro de liquidez, reserva de emergência, eu tenho um dinheiro que eu já sei que eu vou gastar na formatura da minha filha, do meu filho, no intercâmbio, enfim, já tenho uma data para utilizar esse recurso, então eu já não preciso desse dinheiro com liquidez imediata, eu posso já ter uma rentabilidade melhor, certo? Então é assim que a gente vai orientando o cliente a dividir a renda. Divide-se também, então, sonhos de curto, médio e longo prazo. Educação, eu sugiro sempre que as pessoas se eduquem financeiramente, invistam na sua própria profissão e para isso despende de dinheiro, então uma parcela do que se recebe eu oriento que seja gasto em si mesmo, em conhecimento. Então, enfim, divaguei um pouquinho aqui, fui um pouco além, mas normalmente a gente olha o cliente como um todo e os seus objetivos também. Bom, e nesse aspecto a gente não pode ser muito genérico, tá? É importante delimitar dinheiro para objetivos. É bem importante, não dá para ser genérico, você tem que ser mais cirúrgico nesse sentido, tá? É claro, tem coisas que a gente não consegue prever, né? Tem coisas que não tem como a gente saber o que vai acontecer, mas é importante que você tenha objetivos, essa é a recomendação. Fator 3. Fator 3 são necessidades futuras. Você tem que se programar com necessidades futuras e no perfil você tem esse questionamento subliminar dentro do questionário, tá? Aqui é importante prestar muita atenção porque muitas pessoas imaginam que o seu futuro vai ser muito parecido com o presente, no quesito finanças, no quesito despesas, no quesito como um todo, na parte de investimentos. Só que não, né? A gente não pode considerar que seremos o meu eu de hoje é o meu eu do futuro, né? A gente muda. Por exemplo, se eu trabalhasse numa multinacional, trabalho numa multinacional, deixo o meu cargo à disposição, eu sei que em algum momento eu posso ter que mudar de país. Com isso eu vou precisar aprender uma língua estrangeira, vou precisar alugar ou comprar um imóvel fora, eu vou precisar me organizar financeiramente. Então é importante que você que tenha previsibilidade de futuro já guarde um dinheiro para esse fim, tá? Então essas necessidades futuras são necessárias que a gente preveja. Não dá para ir numa vidente, numa cartomante, saber o que vai acontecer amanhã, não é? Não é isso que a gente está falando, e sim algo que esteja mais tangível. Eu tenho um filho de 14 anos, por exemplo, o Pietro. O Pietro, pelo que a gente conversa, pelo colégio que ele estuda, ele vem se preparando para um dia estar estudando fora, seja através do intercâmbio, uma universidade fora. Eu preciso me programar financeiramente para esse evento. Não sei exatamente quando vai acontecer, mas é fato. Eu acredito que um dia vai acontecer. Então, ele está mais ligado a essa parte de necessidades futuras, tá? Tô falando demais, né?
Se vocês tiverem perguntas, pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, se eu falar alguma palavra aqui que não entenderam, apesar de eu estar tentando usar uma linguagem mais didática, mas se alguma coisa vocês quiserem me perguntar, fiquem bem à vontade, tá? Bom, vamos lá. Fator 4, fator idade, é um dos mais importantes. O último também é muito importante, mas o fator idade é bem legal a gente falar. Existe uma ligação lógica, né, entre o prazo dos seus investimentos, a tua idade atual e quando você pretende utilizar, quando você quer ter a sua liberdade financeira, seja para uma aposentadoria, seja para não precisar trabalhar mais, enfim. É claro que uma pessoa jovem, ela tem muito mais tempo, tanto de contribuição, né, de guardar mais dinheiro, como também de correr mais riscos. Ela pode sofrer alguns contrapés de mercado, ela pode passar por alguns cenários de estresse e tá tudo bem, desde que ela mantenha calma, não resgate todos os ativos no momento de queda, ela tem tempo para se recuperar e para fazer com que a carteira dela flua melhor e os retornos lá na frente sejam melhores também. Tá? Então, por isso que uma carteira de investimentos de um jovem, ela é muito diferente de um senhor de idade, por exemplo. Normalmente, pessoas mais velhas, né, que têm uma data de aposentadoria prevista, essas pessoas elas querem usufruir de renda. Então, quando a gente monta uma carteira com esse objetivo de usufruir de renda, ela também é diferente de uma carteira um pouquinho mais passiva. Né? O Marco está me fazendo uma pergunta aqui. Investidor mais jovem deve ter mais apetite para risco? Com certeza, Marco. É claro, a gente tem que respeitar a pessoa, o ser humano. Né? Então, eu acho que tem que entender cada pessoa, o quanto ela realmente conhece. Porque o perfil agressivo, eu vou falar um pouquinho lá na frente, ele está correlacionado a conhecimento. Se esse cliente jovem tiver conhecimento suficiente do mercado e estar ciente dos riscos que ele vai correr, ótimo, ele tem que ser agressivo, ok? Então é mais ou menos nessa linha. Outro fator, quinto, situação familiar e financeira. Se você é provedor de renda da família, se você é o mais importante dentro da casa, único, não tem nenhuma outra fonte de renda, e é só você que cuida dos investimentos, tenha cautela. Esse é algo bem importante. Eu que estou no mercado financeiro há mais, né, de 18 anos, como eu já falei, já vi de tudo. Eu já vi gente perder muito dinheiro, já vi famílias serem desmanchadas por conta de falta de dinheiro, né, por conta de tomadas de decisões erradas pelo provedor da família. E isso é muito chato de acontecer, tá? Então, é muito importante que quem esteja no comando dos investimentos familiares tenha essa responsabilidade, de repente adote um perfil mais moderado do que agressivo, para que você não corra o risco com o patrimônio familiar. Tá? É mais esse o recado. Fator 6, horizonte temporal. Então, o horizonte temporal está relacionado ao prazo que você pode realizar os seus investimentos. Se você tem um prazo limite para esse investimento acontecer, o que acontece? Quando você delimita um prazo, quando você coloca assim, eu tenho um objetivo de alcançar 1 milhão, eu tenho uma cliente que ela é bem querida, assim, ela é jovenzinha, ela falou, eu quero ter R$1 milhão quando eu tiver 40 anos. Eu acho isso sensacional, porque ela colocou um valor e colocou um prazo. Quando nós fazemos isso, nós como seres humanos, a gente busca aquele resultado. Então é natural que quando você se planeja para que aquilo aconteça, você tem uma data certa para acontecer, parece que as coisas acontecem de verdade. É muito melhor que você tenha esse plano, tenha esse objetivo, do que falar assim, eu quero chegar a 1 milhão. Mas quando, né? Então você tem que colocar data. Eu sou muito a favor de criar prazos para alcançar objetivos, tanto financeiros quanto pessoais. Gosto da ideia dos mapas mentais, acho que é bem importante para que a gente enxergue aquilo que a gente quer como objetivo e aí sim vamos atrás, porque se a gente não coloca o objetivo, nós não temos o porquê, né? Seguir em frente.
Então, quando a gente estipula um prazo, né, para chegar num volume de investimento, para qualquer coisa desse tipo, isso gera uma certa pressão, né, em nós. Porém, essa pressão é saudável, tá? Essa é uma pressão boa de se ter. Então, sobre horizonte temporal era isso. Agora a gente vai para o fator 7, que é conhecimento. O sétimo e o último, que é o conhecimento. Ele é o mais importante, na minha opinião. Por quê? Porque o conhecimento aliado à experiência determinam o perfil do investidor arrojado, que é o que o Marco me perguntou ali. O jovem pode ter um perfil e deve ter um perfil mais agressivo? Sim, desde que ele tenha conhecimento, ele saiba o que ele está falando, o que ele está fazendo, não vá por impulso. Tem muita gente que hoje em dia vê, nossa, a bolsa está subindo, eu vou investir em bolsa. O meu vizinho está ganhando muito dinheiro na ação da XPTO, vou investir naquela ação também. Cuidado, porque a gente precisa conhecer o que a gente está investindo, né? Não adianta só porque alguém está investindo você também vai fazer. É importante que você saiba o que é, né? E assim você se torna um investidor mais experiente. Outra coisa que é bem importante é que o perfil do investidor ele pode ser alterado a qualquer momento. Então, em algum momento da tua vida, você está mais cauteloso, está mais conservador, você não quer correr tantos riscos, até por conta de mercado, tá tudo bem. Você pode voltar para o conservador ou pode voltar para o moderado. Mas é importante que você faça a revisão do perfil do investidor a cada tempo, para que você fique mais de acordo com as tendências de mercado e deixe tua carteira mais equilibrada. Qual seria a melhor? A Juliane está me perguntando, qual seria a melhor forma de fazer essa coleta de conhecimento para quem está começando? Juliane, a gente pode te mandar um link, até vou pedir para o pessoal do marketing que está aqui na live anotar o teu perfil. A gente pode te mandar um link para você preencher o perfil do investidor. Convido a todos que não são clientes ainda a abrirem sua conta na XP. É super simples, não tem custo algum. Pode estar na nossa assessoria, né, dentro do escritório, pode estar sozinho. O primeiro caminho, Juliane, quando você for fazer uma aplicação, é responder o perfil do investidor. Tá? Então lá você vai ter o questionário com aproximadamente 17 perguntas e ali é que vai ser o resultado, se você é conservadora, moderada ou agressiva, ok? Espero que você tenha entendido, mas qualquer dúvida coloca aqui para nós. Então, gente, eu falei dos 7 fatores, tá? 7 fatores importantes para a definição do perfil do investidor. Depois que você faz o questionário, daí vem, né, os tipos de investidores. Então, o conservador não tolera riscos. O conservador, ele quer estar com uma linha de rentabilidade certa. Então, para o investidor conservador, ele não vai ter um ganho, infelizmente, gente, não tem como ter um ganho superior a 3% ao ano, aproximadamente, mais a inflação. É quase que impossível que a gente entregue uma rentabilidade acima disso para um cliente que não quer correr riscos. Aquele que aceita um certo risco, por mais que seja um risco de crédito, de investir num banco menor ou numa empresa que está emitindo uma debenture, esse investidor ele até pode ter acesso a uma aplicação um pouquinho, só que não, falei uma bobeira aqui, debentures não pode entrar para conservador, tá? Em conservadores a gente consegue colocar tesouro direto e CDBs e fundos DI. Então realmente não tem como ter rendimentos melhores para cliente conservador, tá? Então às vezes a gente se anima e quer fazer o cliente ganhar um pouco mais, mas é um ganho limitado, tá? Então é um ganho bem limitado. Normalmente um cliente conservador, ele é um cliente iniciante, é um cliente que não conhece muito do mercado de investimentos, não é realmente porque ele quer ser conservador, é realmente uma falta de conhecimento, uma falta de experiência, de prática, né, para que você conheça um pouquinho mais. Então, para o perfil conservador, fundo DI, tesouro direto, CDB, LCA e LCI. São esses investimentos que um investidor conservador consegue ter na carteira, ok? E o investidor moderado, o que o investidor moderado está disposto? Ele está disposto a correr certos riscos,
não com todo o volume que ele tem investido, mas com uma parte, né? Então a gente define um cliente moderado que ele se importa com a segurança, mas ele também quer rentabilidade. Então ele busca rentabilidade e segurança. E a gente consegue aliar essas duas coisas dentro de uma carteira bem distribuída. O que entra então para um perfil moderado? O que um cliente de perfil moderado consegue investir, né, numa carteira diversificada? Então, além dos produtos que eu falei, fundo DI, Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA, ele consegue entrar em fundos multimercado, renda fixa a longo prazo, renda variável, fundos internacionais, índices internacionais, debentures, né, que são aqueles títulos de dívida, crédito privado. Então, debentures o moderado consegue acessar, as ações, fundos de ações, fundos imobiliários e letras financeiras. Então, assim, o investidor moderado, na minha opinião, é o melhor que a gente tem para se trabalhar, para que você tenha segurança e tenha mais rentabilidade no longo prazo, tá? Sempre respeitando os prazos e fazendo tudo aquilo que a gente já falou, né? De acompanhamento financeiro, de você saber o quanto você pode destinar para mais prazo, para menos prazo, para que daí você tenha uma parcela de risco um pouquinho maior. E por último, o perfil agressivo. O que o perfil agressivo faz de diferente dos anteriores? Ele investe em maior risco. O que é o maior risco? São os derivativos de bolsa. Então, são ativos realmente um pouquinho diferentes. Não é só comprar uma ação. Então, ele vai para derivativos, ele vai para um mercado de termo, que a gente chama mercado a termo, e ele é um investidor mais especulativo. Não necessariamente está apenas em bolsa de valores e fundos de ações, tá? Então, um cliente com perfil arrojado, normalmente ele faz essas aplicações um pouquinho diferenciadas. Ou não, ele pode estar com perfil agressivo e simplesmente ter uma carteira de ações mais extensa, uma concentração maior em ações e tá tudo certo, tá? Então, gente, basicamente, passeamos sobre os perfis. É muito importante que vocês saibam qual é o perfil, que vocês façam esse planejamento financeiro, entendam qual é o dinheiro de vocês de curto, de médio e de longo prazo, para que você tenha um investimento mais assertivo, né? Então, assim, quero me colocar aqui à disposição, se mais alguém quiser mandar alguma dúvida, algum questionamento, jogar tomates também pode, porque afinal de contas eu fui bem agressiva aqui, me saí da minha zona de conforto e falando com vocês. Então, me coloco 100% à disposição para bater um papo também. Fiquem muito à vontade. Legal? Deixa eu olhar aqui na caixinha de perguntas. Ok, gente, olha, eu acho que fui clara, rápida. A ideia era essa, era trazer conteúdo de uma forma mais dinâmica, não era uma live de 1 hora. Consegui cumprir com o meu horário estipulado pelo marketing. E vamos lá, vamos desenhar melhor a carteira de vocês, entender melhor de investimentos e contem conosco no que vocês precisarem, tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar no nosso particular, né, aqui da Valor Investimentos. E agradeço a todos que participaram, a todos que ficaram por aqui. Tenham uma boa noite e até a próxima. Até a próxima semana. Teremos alguma nova live por aí, tá bom? Boa noite a todos. Até mais.